Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a esse 15º episódio do podcast Raciocina Comigo. Eu sou Valquíria Fernandes, host desse podcast. Nós temos aqui também Raíssa Mariana. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada super especial, uma pessoa super talentosa, inspiradora e uma amiga também, Mari Coelho. Raíssa vai apresentar ela pra gente. Mari Coelho é especialista em metodologia, transforma o conhecimento das pessoas em método. É poetisa e escritora. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada Val, obrigada Rai. Seja bem-vinda, muito maravilhosa. Obrigada. Eu não sabia que seu nome era Raíssa Mariana. Então a gente é meio xará. Exatamente. Gente, quase sabe que isso. Mariana são pessoas especiais, Maravilhosas, né? Começou um complô agora. Não, Sentaram do mesmo lado da mesa e começou gente, um complô. eu roubei o lugar da Valquíria no podcast, porque esse é meu melhor ângulo. Mari, você se intitula especialista em metodologia. Isso. Você é a pessoa que metodiza as coisas? O que você realmente faz você exatamente, faz? né? Tá, vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Vou fazer uma alegoria com as coisas que nós falamos e com um livro para vocês conseguirem entender. A gente fala ali uma média de 20 mil palavras por dia. A página de um livro tem aproximadamente 300 palavras. Então, a cada 3 dias, nós falamos um livro de 200 páginas. Mas por que cada um de nós não faz um livro a cada 3 dias, então? Pensa que a gente fala de uma forma desordenada. É como se cada um de nós fosse o Google. Tem tudo, mas se eu não perguntar, não encontro nada. E o que eu faço é colocar uma linha de raciocínio lógico no conhecimento das pessoas. Então, isso é metodizar o conhecimento. E, através disso, eu consigo fazer livros, apostilas, cursos, invenções, palestras, sei lá, estruturas de empresas, tudo com o conhecimento e com a experiência da pessoa. Então, eu até falo que eu crio a metodologia, mas, na verdade, eu extraio a metodologia da pessoa, porque ela já existe. Cada um de nós tem a sua própria metodologia e cria vários métodos para fazer as coisas. Então, o que eu faço é deixar isso de uma forma que você consiga ensinar para outra pessoa. Ou, sei lá, comunicar, entendeu? Você organiza o pensamento das pessoas. Isso. Bem legal. Isso. Deu para entender? Sim, isso é legal que ensinar, às vezes as pessoas, não, mas eu não quero ser professor. Mas quando você fala em comunicar, é algo extremamente importante. Porque o tempo todo a gente tem que comunicar a mensagem que realmente a gente quer passar. E às vezes isso não é passado. E aí, você falou uma coisa muito interessante, porque as pessoas não querem ser professores, mas isso é natural do ser humano. O tempo todo nós estamos aprendendo, ensinando alguma coisa. A profissão professor não está limitada apenas na escola. Porque professor não é aquele que passa o conteúdo, professor é aquele que passa uma informação. E se comunicar é passar uma informação, todos nós somos professores. Faz sentido? E agora de redes sociais, porque todo mundo quer passar informação nas redes sociais. E quando você deixa a sua informação clara, você evita gaps, você evita distorções e você garante o aprendizado. Mesmo que seja ali num story, num post, você está ensinando alguma coisa. Então, aquela comunicação, ela precisa ser assertiva, precisa ser direcionada. Você não pode contar com o óbvio que a pessoa vai entender. Entende? Eu até brinco que eu falo que a definição das coisas está muito ligada com aquilo que a gente conhece. Então, hoje, se você for falar assim, poxa, o que é uma foto de perfil? Todo mundo vai fazer uma alegoria com o Instagram. Poxa, minha foto de perfil, tem que aparecer meu rosto, não pode ter negócio no fundo, e tananã, tananã, tananã. Mas se você voltar um pouquinho, foto de perfil é foto de lado. Não é o perfil do Instagram. Sim. Né? Então, às vezes, se você pega e vai falar para alguém que não tem acesso a isso, a pessoa não vai saber. E você vai achar um absurdo, mas como que você não sabe? Ninguém sabe daquilo que nunca lhe foi apresentado. Então, quando você vai comunicar, você vai apresentar para a pessoa o seu ponto de vista de alguma coisa, o seu know-how, o seu como, para que outra pessoa consiga entender aquilo que você faz. Faz sentido? E aí entra um pouquinho da linguagem, às vezes, específica de algum lugar. Por exemplo, você falou do perfil. É a mesma coisa de falar link na bio. Quem não sabe o que é bio, o que tá no Instagram... Eu lembro que antigamente, quando eu lia link na bio, o que é bio? Aí Primeiro, depois, o que é bio, né? Já começa por aí. O que é bio? Aí depois, bio é a palavra... O diminutivo não, é a abreviação, entre aspas, de biografia, que está relacionado com o Instagram, que é o teu perfil, e aí existe um link lá. Então, às vezes, quem usa aquilo todo dia é tão normal,
Mas para quem entrou no Instagram hoje, a pessoa, onde que é essa bio aí? Onde que eu encontro essa bio, né? Se você pega uma pessoa que nunca entrou no Instagram e ela precisa se posicionar, ela precisa saber o que é uma foto de perfil, o que é uma bio, o que é um post. Mas como assim um post? Tem que fazer um post carrossel. A pessoa fala, mas o que é isso? Que nunca ouvi falar. Carrossel não é aquele negócio lá de criança? Aqui, ó. Então, se a gente for, né, voltar um pouquinho, quando você vai comunicar, você precisa explicar. Eu até brinco que um dos maiores erros na hora de passar a comunicação é a pessoa querer... ela não demonstrar como que faz. Ela querer apenas apresentar, sabe? Quando você demonstra, você traz a pessoa para o seu lado. Você faz a pessoa enxergar o que você enxerga. Então, se eu for pegar e falar assim para Val que o banheiro é ali, eu tenho que falar que o banheiro é à sua direita, mas ele está à minha esquerda. Então, eu tenho que sempre adaptar a informação para passar para o outro. Eu não posso falar apenas do meu lado, eu preciso trazer a pessoa para o meu ponto de vista ou ir para o lado dela, para conseguir direcionar a informação que eu quero passar. A comunicação sempre é para o outro, né? Tudo sobre o outro, não é sobre nós mesmos, né? Você é professora de matemática. Sou. Certo? E como é que foi lá que começou esse start para tudo que você construiu hoje? Como é que era? Você começou esse método no dia a dia ali, ensinando as pessoas, e como foi que você organizou tudo? Eu sou formada em matemática, mas eu nunca gostei de fato de matemática, mas eu gostava de estar com as pessoas. E o que eu... hoje eu tenho consciência disso, na época eu não tinha, mas sempre que eu me deparava com um problema, eu tinha que era minha obrigação solucioná-lo. Então, se eu tinha um aluno que não tinha capacidade para estar naquela série, eu não falava que era culpa do professor anterior. Eu pensava em soluções para conseguir resgatar aquele conhecimento. Se eu tinha ali uma turma que não entendeu o que eu ensinei, eu ensinava de outras maneiras, diversas maneiras, até que todos entendessem. Então, eu acabei ensinando por muito tempo, de várias maneiras, e pessoas que não queriam aprender. Então, imagina, hoje vocês têm o curso de vocês, mas quem compra quer aprender. Teoricamente, quer aprender. Então, eu trabalhei muito tempo para quem não queria. Então, eu tinha que ser muito criativa e trabalhar muitas metodologias de aprendizagem. Nisso, eu cresci e evolui muito. Então, hoje eu consigo ensinar, podemos dizer assim, que qualquer coisa, de qualquer maneira, para qualquer pessoa. Mas, claro que existe um dom natural, existe, né, uma habilidade que foi desenvolvida por 16 anos, e eu sou educadora, então tenho contato de identificar como que as pessoas aprendem, o que elas têm dúvida, quais são os gaps de aprendizagem. Qual que foi o meu insight? Eu peguei tudo isso, empacotei em um produto e trouxe para um mercado que tinha essa demanda, essa necessidade, e que era um mercado muito lucrativo. Então, acabou que eu criei uma nova profissão com uma habilidade que eu tinha para pessoas que precisavam do meu serviço. Então, esse que foi, acredito que o maior insight, porque muitos professores têm essa capacidade, mas nem todos têm essa visão de adaptar a sua capacidade para uma necessidade maior. Entendeu? A minha mãe, ela também é professora de matemática. Acho que eu te falei um dia. E uma coisa que me chamava muita atenção nela era essa questão de querer trazer para o lúdico mesmo. Porque às vezes a gente vê a matemática de uma forma muito exata ali. Olha, a conta é assim, você aprende assim, ou você decora assim. E o negócio não é decora assim. É como você entende que chega naquele resultado. Então, eu lembro de ver várias vezes ela, final de semana, criando alguma coisa, uma maquete, uma forma diferente de explicar para a criança, para que ela olhe para aquilo e faça sentido, né, na cabeça dela. Porque você precisa que a pessoa ela consiga, de alguma forma, se identificar com aquilo. Eu até falo que existem três maneiras de você conseguir ensinar alguma coisa. A primeira maneira é através da aproximação. Então, você utiliza alguma coisa que a pessoa conhece para explicar algo novo. Então, você está falando com o fisioterapeuta, às vezes você vai citar, sei lá, esse músculo ele parece com tal coisa, entendeu? Ou de acordo lá com o seu paciente que chegou e falou, sabe, tipo, você vira e fala para uma criança, sabe quando você está na padaria com a sua mãe, acontece isso, isso, isso? Uma coisa que eu fazia muito, quando eu ia ensinar porcentagem, eu perguntava quem queria comprar um tênis novo.
Então falavam, mas o tênis não entra em promoção? Eu explicava através disso como que eles faziam a conta para comprar o tênis. E ainda explicava como que calculava o desconto e como que calculava o preço a pagar. E eu lembro que sempre nessa matéria chegavam uns 3, 4 com tênis novo. Fazia parceria com a loja já. A publi já tava... Já, porque aí eu ainda ensinava como que eles convenciam o pai deles. Olha isso. Sua mãe é aquela que economiza ou aquela que quer saber quanto ela vai gastar? Porque tem um diferencial, né? Mãe, você tem R$100 de desconto. Mãe, você só vai pagar 100. Apesar de ser o mesmo valor, existe uma diferença ali no jeito que a gente forma, né? As informações. Então, eu ensinava isso. Então, o primeiro passo é a aproximação. O segundo passo, a conexão é um pouco parecido, mas diferente. Então, por exemplo, o oposto de mal com L é bem. O oposto de mal com é bom. Às vezes, você quer decorar alguma coisa, você faz um gesto. Você linka, você faz conexão com algo. Por exemplo, quando vai aprender inglês, né? As pessoas fazem muito isso. E o terceiro é através do desejo. Às vezes você vai ensinar alguma coisa que não tem a ver com a realidade da pessoa e você não consegue conectar com nada. Mas você pega algo que a pessoa gosta e desperta o desejo nela naquilo. Entende? Então, poxa, hoje o pessoal usa muito isso com dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro. Então, eles despertam o desejo de algo através do dinheiro. Às vezes ninguém quer ser um infoprodutor, mas, poxa, a pessoa vai lá e fala, mas você pode ganhar dinheiro com isso. A pessoa começa a querer aprender mais porque ela tem um desejo de ter o resultado através daquilo. Então, eu fazia isso com os alunos de uma maneira diferente. Eu descobri que o aluno gostava de desenho, então eu colocava matemática nas artes, entendeu? Para despertar, para ver, poxa, isso não é uma matéria chata, isso não é uma matéria à toa. Então, eu sempre trabalhei isso de uma forma inconsciente. Depois eu metodizei, né? Esse processo. Então, eu acredito que está muito de você sair um pouco da caixinha, né? Você, poxa, eu vou olhar para outro ângulo, eu vou ver o que eu consigo fazer de diferente para atingir o objetivo que eu quero, independente da área que você vai atuar. Quando você tem essa consciência, você tira aquelas amarras da sua própria profissão, do seu próprio mercado, e você vai para um lugar que às vezes ninguém acessou e você nada de braçada. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu furei totalmente a bolha. O professor não faz o que eu faço. Mas ele consegue fazer o que eu faço, entende? Não como eu, mas consegue fazer várias outras coisas e muitas vezes se limitam apenas a dar aula. Sim. Em escola, no caso, né? Porque dar aula, a gente dá aula o tempo todo. Com certeza. Você falou nada de braçada, já lembrei aqui do Gustavo Borges. Falei, tá nadando só que de braçada. Eu não sei nadar, mas eu não... Mas eu nada. Eu nado. Eu não sei, assim... Quando você fala, eu tinha as crianças, aí eu me preocupava com quem não entendia, e aí eu tentava gerar uma solução para essas crianças, e aí eu fico pensando, de onde vem isso? Porque se não é todo mundo que faz isso, não é todo professor que necessariamente se preocupa em dar uma solução, e eu acho que às vezes uma solução pensando até em quem tem mais dificuldade, porque é fácil você ensinar alguém que está ali te acompanhando. Agora, quando você pega aquele aluno que parece que ele não consegue acessar, ele não consegue chegar na onde você está falando, você tem que criar formas diferentes para chegar nele, né, para acessar. Aí eu fico pensando, de onde que vem isso, sabe? Você acha que é um dom? Tipo assim, eu tenho isso como ser humano de querer ajudar? Você acha que, não sei. Eu acredito, acima de qualquer coisa, que existe um dom de Deus. Cada pessoa tem algo único, exclusivo, que sabe fazer independente da profissão e da carreira que ela exerce. E esse dom, ele é visto de várias maneiras. Então, isso não tem como você tirar da equação. Mas o que acontece? Eu fui uma aluna rebelde. Não. Eu fui. Eu era boa aluna, mas eu era muito agitada, eu era muito comunicativa. E eu não gostava de muitas coisas na escola. Eu sempre tive muita facilidade de identificar coisas que não funcionam. E quando eu comecei a dar aula, eu falei, poxa, então tá, já que eu vou ser professora, eu vou ser a professora que eu nunca tive. Então eu peguei várias características que eu achava positiva dos professores e juntei em uma coisa só. E o que eu identifiquei? O conteúdo os alunos não vão levar. É muito conteúdo. Mas a mensagem, a transformação, eles vão levar. Então eu focava nisso. Olha, você pode até não estar conseguindo fazer isso, mas você precisa entender o processo. Então, eu sempre focava em algo que ele pudesse levar para a vida dele. Né? Acontecia algum problema ali, poxa, um aluno tirou 0. Não acontecia muito, mas foi isso que aconteceu. Chorou, às vezes não era nem comigo. Então, eu explicava o que aconteceu, o que você pode fazer de melhor.
Então, essa preocupação com o que o aluno ia levar para a vida me permitiu ter um olhar diferente. Porque eu não estava preocupada com a nota dele. Eu estava preocupada com a transformação dele, com o futuro dele. Não que outros professores não se preocupem com isso. Mas eu nunca me preocupei com o vestibular. Eu me preocupava com a essência do aluno. Entende? Então, eu identificava alguma coisa ali, poxa, que seria um problema na personalidade do aluno. Eu queria ajustar isso. Eu nunca focava no conteúdo. O conteúdo, para mim, ele era uma maneira de eu poder estar em contato com aquelas pessoas. Mas não era o meu objetivo principal. Então, eu acredito que foi muito por conta disso. Porque se eu focasse só no conteúdo, eu estava lascada. A quantidade de coisa em matemática que precisa ensinar é muita coisa. Não que eu deixasse de cumprir a minha obrigação, mas eu focava muito mais na transformação. Então, hoje eu entendo um pouco por que eu sou assim, que eu tenho, até comentei com vocês ontem, né? Tem aquele livro Descubra Seus Pontos Fortes. E um dos meus talentos é o de individualização, que você consegue identificar a singularidade de cada um. E me doía muito ver aqueles alunos com um potencial incrível, sem perspectiva de vida. Eu dei aula há muito tempo para a periferia. Então, você via coisas que machucam o coração, sabe? Então, eu sempre queria resgatar o sonho. Eu sempre queria resgatar a possibilidade. E eu acredito que a minha empresa ela veio muito por conta disso. Porque eu abri a empresa porque eu achava um absurdo você só poder fazer um livro se alguém achasse que você é bom o suficiente. Se alguém validasse você. Só que esse conceito de bom, ele é relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para você e pode ser incrível para ela. Entende? Então, como que o meu conhecimento ele tem que ser submetido a uma aprovação? Eu existo, eu sou a minha própria validação. Entende? Então, isso me incomodava muito. E eu criei a empresa para viabilizar com que as pessoas conseguissem compartilhar o conhecimento delas. Eu ofereço alguns meios, alguns caminhos, não são os únicos. Né? Isso que a gente está fazendo é um caminho. Sim. Então, eu criei isso para que a pessoa conseguisse, né, deixar um legado mesmo, seja através de um livro, seja através de um curso, seja através de uma palestra, que ela conseguisse, de alguma forma, externar a sua essência e passar a mensagem que todo mundo tem para passar. Que todo mundo tem. Seja para uma pessoa, seja para 1000 pessoas e seja para 1 milhão de pessoas. Isso não faz diferença. Se você está transformando a vida de um, você já está fazendo a sua parte. Então, eu acredito muito nisso. Eu sempre tive esse lado. Que o pessoal até brinca, né? Esse lado meio coach. Mas eu acho que é muito da Mari mesmo. De querer ver a mudança, de querer ver as pessoas bem, de querer ver a transformação acontecendo, eu acho. Quando você fala em transformação, vem muito... Por exemplo, você dava aula antes e você falava que você vomitava o conteúdo para as pessoas, para mostrar que você era boa e ponto. Não se preocupava com o outro. Se ele entendeu ou não. Ele podia sair da aula ali voando mais do que ele entrou ali. E depois você começou a se preocupar com isso, com a transformação das pessoas. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Quando a gente dá o conteúdo pro outro e não pra gente, a coisa acontece de uma maneira totalmente diferente. Né? Você fazia exatamente dessa forma, né? Eu acho que a partir do momento que eu me tornei professora, porque assim, eu já ouvi você falar assim que você teve uma dualidade na sua vida entre matemática e a parte do português, né? Que tipo assim, ninguém é bom em duas coisas, né? Essa parada. Coisas. E eu tive essa dualidade em relação a ser clínica e professora. Porque eu achava, ou eu vou ser fisioterapeuta de consultório, de clínica, ou eu vou ser professora. Parecia que eu não podia ser as duas coisas. E isso me doía por dentro, porque eu gostava das duas coisas. Eu falava, por que não pode ser as duas coisas? Então me incomodava muito. E quando eu comecei a ministrar aula, e é muito doido porque eu comecei a dar aula em pós-graduação antes da graduação. Então, assim, foi um pouco estranho para mim na época. E eu senti o peso de ter que provar que eu era capaz de estar ali naquele cargo. Então, é isso que a Raíssa falou. Então, quando eu estudava para dar uma aula em pós-graduação, isso era em 2010, eu dava aula para mim. Eu dava uma aula, assim, tipo, nível hard, entendeu? Para mim era pós-graduação, o conteúdo tá aqui, você tem que saber isso. E subia o nível da aula lá em cima. Só que eu tenho certeza que os alunos não acompanhavam. Mas eu sabia que eu tinha dado conteúdo, mas não que eles tinham absorvido. E aí, a partir do momento que os anos foram passando, eu consegui entender... Tive essa humildade de falar, não, peraí, tá errado isso. O conteúdo não é para mim, o conteúdo é pro outro. É pro outro. E eu acho que é aí que eu desenvolvi a minha maior paciência como professora. De olhar para os alunos que tinham mais dificuldade
e falar assim, como que eu posso explicar isso de uma forma mais simples, de uma forma mais didática, a ponto de que as pessoas que têm dificuldade, têm dislexia, tem vários alunos com dislexia que falam assim, nossa, Val, com você eu consigo aprender. Então, pegar essas pessoas mesmo, porque se essas pessoas aprenderem, Mari, qualquer um dos outros aprende. Qualquer um aprende. Então, foi aí que entrou essa questão dos desenhos anatômicos no corpo humano, que a gente estava falando ontem. Falei, como que eu posso fazer com que uma pessoa visualize o que eu tô falando? Eu tô falando, mas eu quero que ela veja. E aí, a gente começou a fazer os desenhos e, nossa, tipo... Aí eram elogios para todos os lados. E aí, eu comecei a entender. Falei, isso é ser professor. Não era aquilo que eu fazia lá. Não era dar um monte de aula e mostrar que eu era foda, né? Desculpa a palavra, mas... Tipo, professor é você realmente olhar para quem tem dificuldade, é conseguir entrar nessa pessoa, acessar essa pessoa, mostrar que você pode ensinar ela e ela vem junto. E aí cada um vai no seu tempo, mas se preocupar. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou que eles conseguiam visualizar. Naqueles 3 pontos que eu falei, por que eu trabalho eles? Toda vez que você consegue trabalhar aproximação, conexão, desejo, você faz a pessoa imaginar. E tudo que ela imagina, ela visualiza e cria memória. E quando você cria memória, você consegue guardar alguma coisa. Então, quando você faz o desenho, eles, poxa, faz sentido, né? Eu consigo memorizar isso, eu consigo criar memória. Eu faço uma conexão com o desenho da Val, com o que ela está me ensinando. Isso me aproxima porque é algo que eu já conheço. Isso me desperta o desejo de aprender porque é interessante. Você, às vezes, acaba utilizando várias frentes de ensino para ensinar uma coisa e o aluno ele se encanta, porque as pessoas elas só não gostam daquilo que elas não sabem ou que elas não conhecem. Então, quando porque parece difícil. Porque ninguém gosta de nada que é difícil. Exato. Ninguém gosta. Eu não gosto. Eu gosto de fazer tudo que é fácil para mim. Então, quando você mostra ali o caminho, poxa, então eu consigo trilhar, né? É possível. Eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Exato. Então, isso é muito interessante. E quando você fala que você virou professora, o que acontece? Eu até brinco quando eu vou dar palestra, que eu falo que eu não sou palestrante, eu sou professora. Então, o palestrante, ele palestra para ele, o professor palestra para quem está assistindo, né? E qual que é a diferença? Você pode levantar a mão a hora que você quiser e tirar dúvida. Então, quando você é professor, não é sobre você, é sobre o outro, sobre o quanto você pode ser um instrumento para levar alguém do ponto A até o ponto B. É só isso. Se você andou pouco ou se você andou muito, não faz diferença. O importante é que você ande o necessário que aquela pessoa precisa para aprender. Então, isso é muito doido. E talvez até eu tenha ligado isso muito rápido, que eu comecei a dar aula com 17 anos. Então, Novinha. Isso que você falou, Mari, eu comecei a dar aula na pós e depois eu fui percebendo, é uma coisa que quando você tem amor no que você faz e você tem vontade de fazer acontecer, você vai querer mudar. Não tem como. Com certeza. Eu sempre penso que os meus pais foram os meus maiores professores, né? A gente fala de professor, de realmente poder passar essa mensagem. E minha mãe, por eu sempre estar vendo ela fazer essa questão de criar uma didática nova para os alunos, e ela se amarrava nisso. Tipo, ela passava o fim de semana, às vezes, fazendo um negócio que ela... Olha que legal, vou dar aula disso. E aí ela voltava. Nossa, eles adoraram, né? Tipo, e ela sempre era criança que ela dava aula. A crianças e adolescentes, né? E o meu pai, ele me ensinava também, e eu posso dizer às vezes de uma forma um pouco dura, mas com palavras e me colocando no eixo. Porque eu também era revoltada, mas eu não era revoltada comunicativa, eu era uma revoltada introspectiva. E eu era muito revoltado com várias coisas na adolescência. E aí, esse negócio de tirar nota pra passar. Tipo, no colégio você tem que tirar nota pra passar. E eu tirava a nota azul e meu pai não me valorizava. Tipo assim, ele olhava pra mim e falava assim, você não faz mais do que a sua obrigação. Eu falei, como assim? Todos meus amigos tiram nota azul, ganham presente, ganham isso, ganham aquilo, e eu não ganho nada? Tipo assim, como assim minha obrigação? E aí eu tinha amigos que tiravam nota vermelha e apanhavam, né? Tipo assim, tirou nota vermelha, vai apanhar, não pode fazer isso, não sei o que, pra tirar nota azul. E eu falei, eu nunca tirei uma nota vermelha. Eu falei, será que meu pai tem coragem de me bater? Eu pensei, e novinho, uns 12 anos devia ter. Será que meu pai tem coragem de me bater? E aí, Mari, eu era muito boa em matemática, mas eu era ruim em geografia, história. E aí eu não estudei pra prova. Eu fiz questão de não estudar pra não ter que errar de propósito. Tipo assim, não estudei, cheguei lá, não sabia responder as coisas, tirei nota vermelha. Chegou o boletim, cheguei lá em casa, fui atrás do meu pai, tinha que levar pra ele assinar. Ele tava lá na varanda, cheguei pra ele, olhei, ele olhou pra mim. Aí eu dei o boletim pra ele, falei, tá aqui o boletim.
Aí eu só esperando, né? Porque meu pai nunca me bateu, né? Eles nunca levantaram a mão. Eu falei, não, hoje eu vou apanhar. Só esperando, sabe? Tipo... Tô querendo apanhar. Revoltada, né? Eu duvido que vai me bater. Revoltada, mostrei pra ele. Ele pegou o boletim, viu a nota vermelha. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, você se orgulha disso? Eu falei, caramba, tipo assim, ele me destruiu com palavra. Você se orgulha disso? Isso aqui é teu. Você vai levar pro resto da sua vida. Isso aqui você não apaga mais. Falei, nossa, tipo, eu ali esperando, né, apanhar, já tava quase com a guarda ali. Eu falei, meu Deus, e, tipo assim, me colocou no chão, só olhando pra mim e falou, isso aqui é seu. Tipo, o que você não faz mais que a sua obrigação é passar de ano. Você é estudante, você tem que estudar e tirar nota pra passar de ano. Você não faz mais nada, você não trabalha. Essa é a tua obrigação e pronto, acabou. Tipo assim, não vem querer me pedir presentinho. Essa é a tua obrigação. E aí, isso é um grande aprendizado, né? Tipo, de você olhar e, tipo... Tudo que eu construí depois, ele tem muito dessa educação que eu levei, tipo, de olhar para as coisas e falar, cara, isso é minha obrigação. Tipo, e aí eu acho que eu levei até muito a sério. Porque às vezes eu fiz mestrado, minha obrigação. Fiz doutorado, minha obrigação. Tudo eu achava que era obrigação. Mas até que depois eu entendi que eu falei, não, peraí, tem muito merecimento aqui também, né? De tudo que eu realmente fui atrás e fiz. Não é que tudo é obrigação, mas... A escola traz um pouco desse negócio da nota, né? Tipo, é sua obrigação tirar 7, por exemplo, para passar de ano. Então, e isso é muito relativo, igual você falou. É sua obrigação, mas se você pensar em outro sentido, é sua obrigação que você escolheu fazer aquilo. Ninguém te obrigou a fazer mestrado, ninguém te obrigou a cursar a faculdade de fisioterapia. Então, já que você escolheu aquela profissão, você tem que ser o melhor. Ninguém te obrigou a nada. Ainda na escola, você tá obrigado a estudar, né? Com certeza. A gente tá falando de comunicação, né? Comunicação simples e efetiva. Hoje acontece muito, por exemplo, até dentro do próprio consultório do fisioterapeuta. Você vai explicar alguma coisa pro paciente e fala o medic-case, o juridic-case. Você fala coisas, mais uma vez, não para facilitar o entendimento do outro, mas para mostrar aquilo que você sabe, que você é foda no que você faz. E isso muitas vezes não aproxima. Na verdade, todas as vezes não aproxima, né? Então, você vende menos porque você não consegue acessar a cabeça das pessoas da melhor maneira possível, porque você simplesmente quer mostrar conhecimento, mas você não é humilde o suficiente para baixar um pouco a bola e dizer, cara, vamos falar de igual para igual, para eu conseguir acessar a tua cabeça, para poder te ajudar da melhor maneira possível. Então, isso acontece muito nas redes sociais, às vezes, porque eu não vendo. Porra, você fala errado. Você fala da maneira errada, né? Você não consegue acessar as pessoas, não consegue entender qual a real dor dela, quais as maiores objeções dela. Você pensa com tua cabeça, você nunca é empático. Então, isso é muito forte, né? Eu acho que isso está muito ligado à insegurança. Porque quando você é seguro do que você faz, você tem humildade para falar que você não entendeu. Então, às vezes, eu vou fazer uma reunião com algum cliente, me explica alguma coisa para eu metodizar. E eu falo assim, volta 10 casas. Eu não entendi o que você está falando, mas eu tenho segurança do que eu faço. Eu sei, eu tenho domínio. Então, eu não tenho problema em virar e falar, Val, eu não entendi o que você está querendo fazer. E você não vai se sentir ofendida e nem vai achar que eu sou menos por conta disso. Então, eu vejo muito que os profissionais, às vezes, eles querem passar muito isso porque é uma forma de reafirmar quem eles são. Porque talvez, ou porque eles aprenderam que tem que ser assim, ou porque, sei lá, eles acreditam que esse seja o melhor caminho. E foi o que você falou. Como se a autoridade tivesse ligado a falar difícil. Mas não é isso, na verdade, né? Então, não. Um dos maiores aprendizados que eu tive, quando eu dava aula particular. Eu identifiquei que 99,7% dos meus alunos tinham dificuldade em regra de sinal. Eu comecei a dar aula, eu ensinava isso. Mas não é que as pessoas não sabiam a regra de sinal, elas não sabiam aplicar a regra de sinal. No meio de Bhaskara, no meio de tudo. Então, eu sempre, quando eu explicar, tá vendo isso daqui por conta disso. Então, todo mundo fazia assim. Uau! Você ficava assim, sério? Daí eu comecei a perceber que quanto mais simples eu era, mais eles entendiam. Quanto, assim, mais detalhes eu dava, melhor era o compreender. Como é que fala? Melhor era a compreensão deles, sabe? E eu falei, é isso. Eu preciso simplificar para conseguir ensinar. E não dificultar ou utilizar termos técnicos. Então, eu saquei isso. No entanto, que eu não falava de denominador
Sabe? Eu falava, não, quociente. Eu falava, gente, é o número de baixo, o número que fica lá. Eu até falava o nome pra eles, mas eu falava, tá vendo? Isso aqui é o número de baixo, o número de cima, o número que fica ali. Porque é o que eles iam decorar, imagina. Quando eu ia fazer a prova, eu não colocava o nome difícil. Descubra o tananã, tutananã, não. Então eu comecei a sacar isso. Isso acho que foi um pulo pra mim. Eu falei, caramba. E hoje você pode ver que é muito assim. Parece que quando você explica o óbvio, as pessoas te olham de uma maneira diferente. Ela fala assim, nossa, mas era só isso? Teve até esses dias eu recebi um depoimento que uma pessoa falou assim pra mim, Mari, você mudou minha vida quando você me falou que em vez de eu explicar o que eu faço, eu tenho que mostrar como eu faço. Pra mim isso é muito óbvio, mas é porque eu sei, porque eu vivi, porque isso tá no meu know-how. Pra outra pessoa, não. Então, esses detalhes que as pessoas querem saber, esses detalhes que você precisa ensinar, são esses detalhes que fizeram você chegar onde você chegou. É o seu como que as pessoas compram. Elas vão no seu curso porque elas querem saber como a Val aprende, como a Val ensina, como a Val executa, como ela se descobriu, entendeu? Como que ela fez isso? O que você faz, várias pessoas fazem. Quantos fisioterapeutas você conhece? Mas como você faz, só existe você. Como a Raíssa faz, só existe ela. Como a Mari faz, só existe eu. Entende? Então, essa é a sacada. É vender, ensinar e mostrar o seu como, não o quê. Entende a diferença? Mari, mas assim, tem muita... A educação tradicional hoje, ela ainda é muito carregada disso tudo. As pessoas... O professor está lá para jogar conhecimento. Deve ser muito difícil para você ver isso, né? Assim, ó, eu, por exemplo, tive uma educação matemática... Eu odeio matemática. Talvez se eu tivesse aprendido com você... Não, com eu poderia... Isso eu não tenho dúvida. Tudo bem. Eu poderia amar matemática. Mas só que, às vezes, nós temos experiências traumáticas dentro do ensino tradicional por causa disso. Né? Então, isso tem que ser difundido muito aí para as pessoas, né? Essa metodologia, esse se importar com as pessoas, fica muito distante de uma sala de aula ainda, né? Isso hoje. Fica. Infelizmente, a nossa educação, ela, no meu ponto de vista, pelo menos, ela precisa melhorar muito. Por exemplo, na questão da matemática, as pessoas têm dificuldade porque o conteúdo básico ele é ensinado até quinta série só. Depois é apenas revisão. Mas como que você vai revisar uma coisa que você ainda não aprendeu? Total. É tipo aquela pessoa que chega assim, ó, lembrando, o nosso preço subiu, mas você nem me contou. Como assim que você tá me lembrando, né? Então eu vejo muito essa questão de precisar ter um carinho maior para aquilo. Porque a gente apenas não gosta daquilo que nós não entendemos. E aí tem outro ponto que eu também aprendi muito nesse processo, que é você visualizar o todo antes de tirar a sua conclusão. Eu lembro, foi um pouco antes de eu parar de dar aula em escola, tinha um aluninho, gente, ele era a coisa mais fofa do mundo, pequenininho, assim, bonitinho. E ele estava, assim, uns 2 anos atrasado em matemática. Ele estava no 6º ano. O 6º ano é uma das séries mais complicadas, assim, de conteúdo de matemática. Eu consegui despertar o interesse dele. Ele era uma pessoa que gostava de desenhar, então eu trazia tudo. Eu trazia, sei lá, proporção áurea, vídeos e tal, na aula dele. E ele começou a gostar. E eu me recordo que um dia eu estava ensinando, ele estava assim, falei, olha, consegui. Escrevendo tudo. Quando eu cheguei perto, não tinha nada na apostila dele. Por dentro, eu queria chegar até a 3ª geração, né? Que ele tinha. Eu respirei. Eu falei, meu amor, eu vi que você estava escrevendo, mas não tem nada, que você estava fazendo outra coisa. Ele virou a página assim, tinha um monte de post-it. Ele, professor, eu estava anotando a sua explicação, porque eu acho tão fácil quando você explica. Eu posso fazer o exercício em casa e te trazer amanhã? Nossa. Me quebrou no meio. Mas eu não falei nada. Agora, imagina se eu viro e falo, se eu xingo, se eu chamo atenção, eu faço qualquer outra coisa com aquela criança, o que eu não vou fazer com ela? E isso não é só o professor, isso é todo mundo. A gente tem que ter um zelo com as pessoas, porque às vezes a gente pode estar destruindo um sonho antes mesmo dele existir. Sim.
Então, provavelmente você não gosta de matemática porque alguém fez alguma coisa com você. Igual, eu não gosto de geografia em inglês, porque eu tive professores péssimos. Eu falo um negócio de português. Eu não quis fazer língua portuguesa porque eu não me identificava com o meu professor de língua portuguesa. E eu escrevia poesias. E falaram pra mim, olha, pra você ser uma poetisa, você tem que estudar língua portuguesa. Eu falei, próximo. Esse daqui eu não quero, não. Outra profissão. Vamos pro próximo. Daí, né, escritor, né? Vamos pro próximo. Exatamente. Porque eu não me identificava com aquilo, né? Então, a gente não se identifica com as coisas que nos foram apresentadas por pessoas que nos distanciam daquilo. Por que as pessoas se identificam com a forma que você ensina? Porque você aproxima, você traz, você mostra que é possível. Então, no entanto, que a gente tem uma tendência, né, a se comunicar, a se relacionar com pessoas parecidas com a gente. Ou que a gente tem algum ponto de conexão, que a gente tem um match, que a gente fala, né? E até tem aquela outra questão. Nossa, você é a média das 5 pessoas. Não é que você é a média das 5 pessoas, é porque cada uma delas tem uma característica sua. Então, você quer mudar o seu jeito, você quer mudar a sua visão, você vai buscar pessoas que têm aquilo que você deseja. Para você ser um pouco daquela maneira. Então, é muito isso. Então, se você for analisar tudo que você gosta, é porque foi apresentado por alguém que você gosta. Igual, eu gosto de ensinar porque eu vi a minha mãe ensinando. Eu achava isso legal, isso para mim é normal. Igual eu adoro trabalhar. É verdade. Porque meus pais, eles sempre trabalharam. Eles nunca falaram pra mim que trabalhar é ruim. Nunca. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, à noite. Meu pai trabalhava final de semana. E era normal. Era normal trabalhar. Você tem que acordar. Era assim, não era um peso. Então, isso eu carreguei. Hoje eu trabalho. Até hoje é aniversário da Penélope. Eu falei que eu não vou trabalhar hoje, eu preciso me policiar para não trabalhar, porque para mim é natural. Eu tô conversando, eu tô trabalhando, eu tô vendendo, eu tô fazendo. Às vezes eu tô num carro com alguém, eu metodizo o curso da pessoa. Mas como assim, Mari? Eu falei, filha, agora. Você perguntou, vamos. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então, é muito da maneira que foi apresentado. Entendi. Você falou da matemática, me vem na cabeça da fisioterapia e anatomia. Anatomia é apresentada no primeiro ano de graduação. Muitas vezes o físio não aprende no primeiro ano, aí passa segundo, terceiro, quarto, quinto, se formou, tá formado e não lembra, não sabe. E às vezes o professor que deu decoreba, decora aqui a origem do músculo, a inserção do músculo, a inervação do músculo, a artéria do músculo, fez pra prova e nunca mais levou aquilo pra prática, né? É muito teoria e aí depois você não enxerga o que você usa, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade na sua prática do dia a dia. E a base, né? Total. E daí eles têm dificuldade porque a base não foi ensinada, sei lá, na quantidade que era necessária. Tem que repetir, não adianta. Pergunto assim, como que eu sei isso? Eu pego uma aula que às vezes eu dava pro primeiro ano de fisioterapia ou medicina, que eu fui professora 7 anos lá da UFMT, dava aula pro curso de medicina, pego uma aula que eu dava pro primeiro ano, se eu ministrar essa aula para quem é formado, a pessoa, caraca, Val, porque ela não aprendeu aquilo daquela forma lá, quando era para ter aprendido. Então parece que é um conhecimento assim, eu não aprendi isso. Pois é. Mas poderia ter aprendido se fosse dado de uma forma diferente. Mas dá tempo de correr atrás. Dá. Mas é porque tudo que você for ensinar, você precisa revisar. Então, por exemplo, se eu vou explicar para vocês o que é método, eu tenho primeiro dar a minha visão do que é método, entende? Daí eu dou a minha visão e daí eu explico. Porque o que você entende como método é diferente do que eu entendo. Então, se eu quero passar para você o meu conhecimento, eu preciso fazer você enxergar o que eu enxergo. E é isso que você faz. Quando você ensina anatomia para eles, você está mostrando a forma que você enxerga aquilo. Ele fala, caramba, não é tão difícil. Daí, a partir daquilo, você fala, então você vai fazer isso. Você não consegue só ensinar a fazer isso. Vai ficar um gap. Ele fala, mas como assim? Onde que eu aperto? O que eu faço? Por que eu tenho que fazer isso? Quando você mostra o porquê, eles podem até esquecer o que eles têm que fazer, mas eles intuitivamente eles conseguem identificar algum defeito, algum problema, alguma falha que eles conseguem solucionar. Total. Hoje, por exemplo, você falou, Mari, tem inúmeros fisioterapeutas. Inúmeros fisioterapeutas também no digital, por exemplo. Mas isso é importante que você falou, essa questão de você se diferenciar. Né? Então, assim, hoje mais do que nunca, o mercado está voraz. Assim, é anúncio para todo lado, é curso para todo lado, mas como é que você pode ser diferente dos outros, né? Como você pode estar acima da média? Então, essa preocupação
com a metodologia, se a pessoa vai entender, se não vai, se vai ser por desenho no corpo. Pegar e compilar as melhores coisas para a pessoa ter o resultado o mais rápido possível. Então, essa diferenciação é muito importante, né? A primeira coisa que é uma frase que eu fiz que é assim, não seja a cópia de alguém que deu certo. Existem muitas pessoas que querem copiar algo que funcionou. Isso, para mim, é a primeira coisa. A segunda coisa, todo mundo se preocupa muito com o lançamento, com os leads, com quantas pessoas foi para o grupo do Telegram. Só que na hora que elas venderam, elas não se preocupam com a transformação. Como que elas passaram aquele conhecimento? Será que aquele aluno entendeu? Poxa, será que eu tenho um material? Será que eu tenho um meio? Será que eu tenho alguma ferramenta, seja ela física, em vídeo, em aula, que eu consiga facilitar isso? As pessoas não se preocupam com isso. E aí, o que acontece? Vai dar ruim. Porque se você compra um curso que é ruim, você nunca mais volta. Se você compra um curso que é bom, você volta e indica para várias pessoas. O que eu tenho certeza é que você deve ter alunos que fizeram o seu curso mais do que uma vez. Por quê? Porque eles gostaram. Falaram, poxa, eu gostei, eu quero fazer de novo. Você pode dar o mesmo curso, mas eles vão ter outros aprendizados. Porque a gente não consegue, muitas vezes, assimilar tudo. Mas quando você vê que é possível assimilar, você quer fazer de novo. Você lê um livro e fala, meu, legal, eu entendi 3 coisas, mas eu vou ler de novo, porque eu sei que ali eu consigo aprender, eu consigo me destacar, eu consigo crescer. Então, essa preocupação com a entrega, com o produto, ela precisa ser tão grande quanto a venda. Porque de nada adianta você vender se a expectativa na hora da entrega não for equivalente. É igual quando você vê um doce lindo num restaurante, passando assim, moça, eu quero aquele. Doce com a Raíssa. Um prato de comida salgada, vai. Posso falar, moça, eu quero aquele. A hora que chega, ele é lindo, mas na hora que você come, você se frustra. Por quê? Você já sentiu o sabor dele no seu cérebro. Mas na hora que você vai realmente tornar aquilo concreto, aquilo não condiz. Tem conflito de expectativa. Isso acontece muito no infoproduto. Tem conflito de expectativa. Poxa, você vai fazer o meu curso e vai conseguir fazer isso. A pessoa não vai fazer. Por isso, em tudo que a gente faz lá na empresa, o primeiro passo para metodizar, seja um livro, seja um curso, seja uma palestra, o destino. O que é o destino? Qual transformação você quer causar? Qual mensagem você quer passar? Ao final do seu curso, o que essa pessoa vai conseguir fazer? Isso é o principal, porque é isso que você vende. Daí depois vem o caminho, que é como a pessoa chega até esse destino. E por último, a rota, que é a sua experiência. Então, o destino e o caminho, todo mundo copia. A rota é o seu como, não tem como copiar. Independente do que aconteça, a pessoa não consegue. Show. Mari, como que surgiu o teu primeiro livro? Como que você saiu da matemática e, de repente, você estava lá produzindo livros? Tá. Essa história é engraçada. Porque teu livro não é de matemática. Não. Eu falo que eu tenho uma diferença, né? Eu faço livro para as pessoas, não pelas pessoas. Qual que é a diferença? Eu utilizo o conhecimento delas como matéria-prima e fabrico um material. Eu fabrico um produto com a matéria-prima de alguém. Então, eu não consigo fazer um livro para aval sem aval. Então, esse é o primeiro ponto que eu tive uma sacada. Como que eu comecei? Em 2019, eu estava ali num período de transição e eu estava meio revoltada, eu era meio que a rainha dos concursos, sabe? Eu tinha pensado em vários concursos e eu estava ali no meu último, que era de direção. Aconteceu que ia ter um evento em São Paulo e eu falei pro meu marido que fazia sentido ele ir. Ele falou, amor, você vai comigo? Eu falei, não, amor, esse negócio de empreender não é pra mim. Você falou pra ele? Eu falei, eu tô me redescobrindo, entendeu? Você vai, eu vou fazer concurso. Daí ele foi receber um e-mail falando que ele ganhou mais um. Ele falou, não, amor, agora você vai. Eu falei, amor, não, é no mesmo final de semana do meu concurso. Então eu vou fazer bate-volta. Caramba. Daí eu fui receber um e-mail falando que o concurso foi adiado. Eu falei, tá bom, né? Então... Se Deus tá dizendo... Eu falei assim pra Deus, né? Eu falei, olha, tá bom, vou obedecer, tô indo. Então chegou lá, eu conheci algumas pessoas. E uma dessas pessoas, eu fui fazer um curso dela. E no final do curso, virou e perguntou assim pra mim, Mari, o que você gosta de fazer?
eu comecei a listar, né? Porque a pessoa do método, gente, é muito doido. Ela identifica aquilo que ela não consegue fazer e não faz, e ela identifica o que ela consegue, ela é boa. Então, eu era boa em muita coisa. Eu sabia pintar, eu sabia escrever poesia. Eu não posso falar isso perto da Val, né? Mas eu pulei umas faixas de karatê. Eu fui campeã de tênis de mesa. É, eu pulei. Eu entrei na branca e fui pra... Vermelha. Pra verde, tem verde? Não, pra verde não. Pode, laranja. Não, foi pra vermelha. É Vermelha. branca, azul, amarela, vermelha, laranja. Não tinha azul na época, não. Azul era... Não, amarela era a segunda. É novinha. branca, amarela, vermelha, laranja e verde. Não tem como pular pra ver, não. Isso, a vermelha. Não foi tanto assim, não. É um pulo, mas não é aquele... É um salto, né? olímpico, não dá. não é? Pulei uma. Então, eu tinha sido campeã de tênis de mesa da minha cidade. Fiz consultoria de imagem. Fiz curso de inspetor de solda. Inspetor de solda. Fui repórter radical. Perdida. Entendeu? E professora de matemática. Sou pedagoga também, psicopedagoga. Então, quando a pessoa fala assim, o que você gosta de fazer? Você se lasca, né? Você começa a fazer assim. Daí ele falou assim pra mim, Mari, o que você faz desde criança? Então, eu lembrei da poesia. Eu falei, eu amo escrever. Ele olhou assim pra mim, louca, retardada. Você não é uma pessoa de matemática, menina? Eu falei, você perguntou o que eu gosto. Não o que eu estudei. Exato. E aí eu acabei mostrando algumas coisas que eu fazia, que eu escrevia. Ele assim, ficou encantado e falou assim, Mari, você vai escrever pra mim. Eu falei, como que é esse negócio? Então ele me mostrou o que eles faziam. Eu falei, posso mexer? Ele falou, pode. Então eu fiz em uma semana o que eles faziam em 4 meses. E aí eu percebi que aquilo que eu fiz para um livro, eu conseguia fazer para várias outras coisas. E quando eu apresentava o que eu fazia, as pessoas ficavam encantadas. Daí qual que foi o pulo do gato? Eu perguntei o que era aquele trabalho na época. Daí ele falou assim para mim... assim, qual o nome dessa profissão Qual que é o nome desse negócio aí que eu tô fazendo aí? Daí ele falou assim pra mim, Mari, é ghostwriter. Eu falei, não vai dar certo não. Ele, como assim? Eu falei, o nome do negócio, escritor fantasma. Quem que vai indicar um escritor fantasma? Não, esse negócio, vou inventar outro nome para isso. E aí eu fui estudar o que um ghostwriter fazia, tal, por que as pessoas não indicavam. E era muito isso. Às vezes um ghostwriter, ele faz um livro por alguém, a pessoa nem põe a mão, nem sabe o que tá escrito, ela só pagou alguém para escrever e tal. Então ele faz literalmente, assim, pela pessoa, sabe? Então eu falei, não é isso que eu quero ser, porque eu acredito na singularidade de cada um. Então eu não quero fazer algo por alguém, eu quero fazer para alguém. Então, daí eu me posicionei, né, que eu não era, assim, uma ghostwriter, eu até brinco, eu falo que eu subi de nível, né? Então, eu me posicionei como especialista em didática, eu transformo conhecimento em produtos físicos ou digitais, e um deles é o livro. Então, acabou que eu comecei a fazer o livro, para essa pessoa eu fiz 2 livros, nisso eu já comecei a fazer cursos, apostilas, e uma pessoa foi indicando para outra, quando eu vi, assim, foi muito rápido, explodiu, legal, assim, bem rápido. No meio do caminho teve ali um desvio de percurso, porque eu tinha decidido abrir uma editora, na época, com 2 colegas, só que a editora era só de livros, então aquilo me limitou muito. Não tem como, né? Eu sempre achei que livro era muito pouco para mim. Então, daí eu abri a minha própria empresa, sozinha, onde eu faço livros, apostilas, cursos e planners. E a história da minha empresa foi bem bonita, assim, sabe? Como que ela surgiu. Porque foi em 2020... Eu tinha acabado de encerrar essa parceria e eu ainda estava fazendo o que eu fazia, mas eu queria profissionalizar. Eu tinha postergado por conta dessa sociedade. Então eu queria, e eu comecei a escrever muitas poesias na época, mas muita. E eu não tinha consciência de onde vinham as minhas inspirações. Hoje eu entendo que eu escrevo poesias inspiradas por Deus, mas na época eu não entendia. E no dia do meu aniversário, em novembro, eu recebi uma poesia falando que eu seria a mãe de uma menina. Nossa. Eu até chorei, fiquei emocionada, tudo, não mostrei pro Ricardo. E aí, na sequência, entre o meu aniversário, o dia que eu abri a minha empresa, que foi 9 de novembro, meu aniversário é dia 3, eu comecei a escrever muito, muito. E a gente sempre tem um amigo que parece que é mais espiritualizado, né? Pra perguntar, mas eu não tô ficando louca. O que é isso? Eu mandava ele, é isso que Jesus fala comigo. Eu falava, então tá bom. E aí eu comecei a escrever, eu perguntei pra Deus, assim, no dia que eu abri a minha empresa. Eu falei, o que é isso que eu tô escrevendo? O que você quer que eu faça com isso? Daí ele falou assim pra mim, são palavras dos céus. Daí eu falei, olha, se eu não tô louco, eu vou dar um Instagram e não vai ter esse nome. Eu dei, não tinha. Daí ele falou assim pra mim, você precisa levar as palavras dos céus pra terra. Na época, eu não entendi, eu abri minha empresa com esse nome. Só que hoje eu sei que essas palavras estão nas pessoas.
é o conhecimento de cada um, entende? Então, hoje eu sei que o meu propósito é levar esse conhecimento para o mundo, essas palavras dos céus para a terra, através das pessoas. Porque em cada um de nós está o DNA de Deus. Sim. Nós temos algo único, nosso, mas que é reflexo do Criador. Então, eu entendi muito isso. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tive, né, esse processo, assim, foi um processo que foi muito bonito. Tanto até que eu escrevo muitas poesias, assim. Eu tenho um livro de poesia que chama Palavras dos Céus, que não está à venda, porque eu estou rediagramando ele. Já ia perguntar. Já por que não trouxe, né? Exatamente, já ia perguntar. Não, mas a próxima vez eu trago. Então, foi, assim, uma coisa bem natural. Porque eu sempre pedi para ser instrumento. Poxa, através das habilidades e dos dons que eu tenho, o que eu posso fazer para multiplicar isso? O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para ajudar? Porque a gente tem uma necessidade, né? Muito. De, poxa, como que eu posso, de alguma forma, fazer algo melhorar, fazer algo acontecer? Por mais egoísta que a pessoa seja, ela tem esse desejo. Que são poucos que têm coragem de assumir isso. Então, eu sempre pedi, pô, já que eu sei fazer tanta coisa, me explica o que é isso que eu sei fazer para eu conseguir empacotar e apresentar melhor. E foi até bem na época que eu fiz aquele teste que eu falei para vocês ontem. E meu talento principal é o de pensamento estratégico. Que é a pessoa que consegue transformar, deixar simples aquilo que as pessoas acham complexo. Então, você consegue identificar padrões para criar métodos, assim, processos. Então, casou muito. Foi, assim, uma resposta mesmo daquilo que eu estava buscando. Que é uma busca, tá? Não é assim, acordei e eu sou isso. Não tem. Não, é uma busca. A tua empresa chama Palavras do Céu? Chama Palavras dos Céus. E esse vai ser o teu livro? Você não publicou livro teu? Eu tenho 2 livros publicados. Tem. Eu tenho, mas os 2 são de poesias. Entendi. Na verdade, agora eu tenho mais um que eu publiquei que ainda não está à venda. Eu tenho o livro Não Pense Seja, que são poesias. Tenho Palavras do Céu, são poesias do reino. E eu estou lançando um outro agora, que eu fiz para umas pessoas que eu coordenei tudo. Tem um que a gente fez em coautoria com o pessoal lá do grupo, né? Sim. O Pessoas Precisam de Pessoas. Mas agora eu vou lançar um de metodologia. De metodologia, didática, assim. Não tem nada no mercado. Não tem ninguém. Normalmente quem fala muito disso é muito voltado para a escola, né? Para algo nesse sentido. Você vai fazer voltado para quê? Para marketing ou não? Para normal, para vida. Para normal. Assim, nenhum. Qualquer coisa. Para normal. Não. Assim, sem, assim, um foco específico. Daí pode até ter, né? Aplicado nisso. Mas eu acredito que quando as pessoas trazem essa conscientização, fica mais fácil. Eu até brinco que, por exemplo, meu marido, houve um método, tá? Pra ele ser quem ele é hoje, vocês conhecem. Ele é um amor. Mas ele não era assim, não. Se eu falar pra você que ele era um ogro, você acredita? Você conhecendo ele? Você imagina? É difícil de acreditar. É difícil, né? Ele é um doce. Por quê? Porque não é que... Ele sempre foi um doce. Mas deixa ele ver isso daqui. Dá pra cortar? Não? Terminou, a gente manda o link pra ele. Não, ele é um doce, ele é um amor, ele é maravilhoso. É o melhor marido do mundo, assim, sabe? E ele... Nossa, eu não tenho o que reclamar. Mas no começo, tinha algumas travas do relacionamento. E eu lembro que eu identificava, eu falo que eu ficava adestrando, né? Ficava arrumando, assim, tal. Existe. No relacionamento você usa um método. Na sua empresa, na sua profissão, no seu Pode ciclo ser um social. livro para relacionamentos. Pode ser um livro para relacionamentos. Conta aquela parte quando você volta lá da Inglaterra. A despedida com ele. Ai. Certeza? Certeza, a Raíssa vai querer. Tá, foi assim. Quer ouvir. Fui lá, né? Fui pra Inglaterra. Ele morava lá há um ele tempo, morava né? lá. A gente foi lá, começamos a namorar. Ele me pediu em namoro e tal. E ele queria voltar a morar no Brasil. E ele falou assim, amor, é o seguinte. Você vem pra cá daqui 4 meses. No final do ano eu vou pra lá. Em maio eu mudo. Isso era tipo fevereiro, março. Eu falei assim, comecei a fazer as contas, né? Em um ano, 3 vezes. Eu falei, não dá certo não dá muito... Você vai ver, você não vai nem perceber. Nossa. Tá bom. Porque os ingleses são mais assim, né? Tá bom. Foi me levar no aeroporto, ficava 2 horas da cidade dele. Eu ia pegar 12 horas de voo, achando que ele ia ficar comigo até os últimos minutos, sabe? Aquela coisa de Se despedindo, filme. dar um tchauzinho quando tá virando, assim. Sabe? Vamos tomar o nosso último café juntos aqui.
Ele chegou, me deixou lá, falou, deixa eu ir porque eu tenho 2 horas de viagem. E foi embora. Do nada. Gente, sério, eu voltei chorando. Eu voltei chorando, eu voltei Decepcionada. desiludida, assim, decepcionada. Eu falei, não acredito. Esse meu amor não vai mudar de país, não. Triste, sabe? Chateada. E aí eu cheguei em casa, passou uma semana, ele falou assim pra mim, preciso falar com você. Posso te ligar? Porque ele era sério. Ele começava o assunto e terminava no WhatsApp. Era muito engraçado. Tipo, ele dava bom dia e tchau. É o método dele. É o método dele. Cada um era com assim. seu método, na verdade. Ele me ligou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas desde que você foi embora, eu não consigo ficar longe de você. E eu quero que você venha morar aqui comigo. Eu falei, Agora? E aí eu tinha, sei lá, trabalhado Você foi muito. difícil? Deve ter sido muito Não, difícil. eu falei assim, eu vou pensar. Porque eu tenho que Certo. pensar. Claro. Daí eu era concursada, um monte de lugar lá. Pensei um dia, no outro dia eu falei, eu vou. Super difícil. Super difícil. Não, gente, é porque você pensa assim, o que pode dar errado? Exatamente. Poxa, eu conheci ele desde criança, a família dele. Sabia que ele era uma pessoa que tinha um coração muito bom, apesar de me largar no aeroporto, né? Ele tinha um coração muito bom, ele era uma pessoa íntegra. Então, assim, os valores dele eram os valores que eu valorizava. Então, eu falei, poxa, o que pode dar de errado? Olhei e falei, não, eu vou, eu acredito nisso. No mínimo eu saio fluente em inglês. Oi? No mínimo eu volto fluente Foi em isso inglês. que eu pensei. Tá vendo? Foi isso que eu pensei. Eu falei, no se pior tudo dos der casos, eu volto falando inglês. Foi exatamente isso. Pena que não é tão simples assim, né? Mas foi exatamente isso que eu pensei. Porque o que você pensa? Poxa, será que a pessoa vai me largar lá se alguma coisa der errado? Eu sabia que isso não. Fui. Falei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, filha, eu sabia que um dia você ia embora. Ai, meu Deus. Daí eu fui, assim, acho que eu fiquei menos de um mês lá. Fui. Ele falava que ele não queria casar de jeito nenhum. 6 meses pediu pra casar comigo. Ai, meu Deus. Eu sabia, né? É, normal. Ele falava que ele não queria ter filho. Hoje é o melhor pai do mundo. Ô, Mari, falando em família, o que é que mudou em você depois que você foi mãe? O que mudou? Essa pergunta é difícil, hein, É Mari? difícil. Você já via as coisas com um olhar diferente. Você sempre teve um olhar diferente sobre as coisas. Mas eu creio que a maternidade, ela aflora muitas outras coisas. Não sei se você ficou ainda mais sensível a isso. Não sei se o relacionamento com os amigos, com as pessoas que você mais gosta, mudou também. Enfim, o que é que... Assim, eu acho que eu não sou uma pessoa muito que romantiza as coisas. Eu acho que eu sou bem prática. Vou dar um exemplo. A Penélope nasceu na terça, eu trabalhei até terça de manhã. No sábado eu estava palestrando. Entendeu? Eu só parei de trabalhar porque eu esqueci meu celular em casa no dia que eu parei. Eu fiquei 3 dias no hospital. Então eu nunca romantizei muitas coisas. Eu não acredito que o filho, ele tem que dificultar a sua vida. Ele vem para agregar. Então, poxa, eu tô grávida, mas o que tem eu trabalhar? Ela nasceu, mas o que tem eu fazer as coisas? A gente tem que viajar? Leva junto. Sim. Então, eu sempre levei as coisas de uma maneira muito leve. Eu nunca levei, assim, como um peso. Então, acho que esse olhar muito leve é algo um pouco diferenciado, que as pessoas normalmente veem de uma forma diferente. A única coisa que eu me arrependo muito é que eu não parei de trabalhar quando a Penélope nasceu. Isso eu me arrependo. Eu acho que 2 meses não teria feito diferença nenhuma, nem na minha vida, nem na vida de ninguém que eu presto serviço, né? Que trabalha junto comigo. Então, isso eu me arrependo. Mas, assim, a Penélope, ela é uma criança muito feliz, sabe? Eu falo até que ela tem os olhos de Deus, o coração de Jesus e a força do Espírito Santo. Porque ela, assim, eu sinto que ela é diferenciada. Ela traz, assim, algo muito especial. E assim, depois que eu fui mãe... Mas não foi só depois que eu fui mãe, foi todo o processo. Eu sinto que é como se eu tivesse que preparar o terreno para algo maior crescer. Eu tenho esse sentimento. Então, toda vez que eu olho para ela, eu tenho essa sensação, entendeu? Que eu preciso preparar o terreno para algo maior florir. Eu não sei nem explicar. Eu não sei te falar, mudou a minha visão de tal coisa, eu vou estar mentindo. Antes eu achava que a vida era isso, hoje é isso. Eu vou estar mentindo. Mas, assim, é um sentimento que ele é tão puro, assim, que é muito fofinho, assim. Às vezes, tipo, eu vejo ela mamando, só mexendo, assim, as coisas, sabe? Sorrindo. É muito gostoso, mas é algo bem... singular, bem específico, que eu não acredito que você consiga definir assim,
Porque eu vejo muitas pessoas falando, depois que eu fui mãe, eu comecei a entender que a vida é mais bonita. Isso. Assim, eu não sei te responder assim, mas eu vejo que é como se eu tivesse potencializado a minha missão. Como se eu tivesse, assim, tomado posse de algo maior para ser feito, uma transformação maior, algo mais impactante a ser realizado. Eu vou me intrometer aqui. Faz sentido o que eu tô falando? Eu vou me intrometer. A Maria é uma pessoa muito prática. Dá pra perceber nas respostas dela, né? Tipo, aquela pessoa... É da metodologia mesmo. É a pessoa prática. O que precisa fazer? É isso, é isso, é isso. É uma pessoa muito racional. E muito mesmo, né? E quando a gente fez aquele curso com o Fred, que, pra quem não sabe, é o diretor artístico da Globo já há 25 anos, a gente fez um curso pra entender melhor a performance de palco, comunicação e tal. E o que ficou muito claro para mim, respondendo essa pergunta, diante do que você falou, é aflorar esse amor que existe dentro de você. Então, por você ser muito racional e ser muito prática, às vezes quem é assim não dá muita brecha para sentir, às vezes, algum outro sentimento no meio daquilo, porque é trabalho racional, é prático, e eu sei que eu posso isso, eu sou capaz, e de fato. Mas o que ficou para mim é que a partir do momento que a Penélope nasceu, em você é como se aflorasse um amor que às vezes você não deixa. E até pelo fato do Ricardo também, sei lá, tá morando na Inglaterra. Então, tipo, cria-se um costume um pouco diferente e normal. Mas eu acho que o fato dela ali, tipo, sabe? Tipo, de brotar um amor assim em você, que é como você falou, você olha pra ela assim, nossa, tipo... Você desmancha ali, entendeu? Sim, é muito bonitinho. O jeito que ela olha, às vezes, por exemplo, eu tô abraçando o Ricardo, beijando o Ricardo, ela dá risada, ela faz... tipo, ela acha legal. Então, assim, você vê que... É algo também que eu acredito que é muito bonito, você vê a pureza. Exato. A pureza, então, tá tomando, pega, não tem medo de cair. Então, você aprende muito nesse sentido, sabe? Poxa, quando foi que eu perdi essa pureza? Quando foi que eu comecei a ter medo, né? Porque a criança, ela não tem medo. Ela se arrisca, ela não tá preocupada com nada. Ela acha tudo bonito, ela acha tudo legal, ela é muito feliz. Então, é legal. Você fala, poxa, eu quero, né? Eu quero que isso que ela tenha seja eterno. Então, eu acho que é muito num sentido... É que apesar de eu ser muito racional, eu sou muito filosófica, né? Por conta dessa questão de eu escrever poesia e tal. Então, eu dou umas viajadas ali em coisas abstratas, mas que para mim... faz um sentido concreto, sabe? Que às vezes eu posso não conseguir passar pelo fato de eu ser totalmente prática e racional, mas assim, por dentro, eu consigo como se fosse formar o desenho do sentimento que eu tô sentindo, sabe? E você olhando, né? Você vivendo esse momento agora, ela 1 ano hoje, né? Hoje é aniversário dela, gente. Pois é. Um aniversário dela, 1 ano. Você olhando para isso, em algum momento você pensa em termos de metodologia, de olhar para o desenvolvimento de uma criança e já ficar pensando na sua cabeça? Olha, eu acho que, tipo assim, procurei livro sobre tal coisa. Não tem livro falando sobre isso. Não tem livro falando sobre aquilo. Porque você está passando por esse momento agora. E às vezes você pode ter dúvidas que você vai lá dar uma procurada, um Google lá e você fala, cara, não tem nada publicado sobre isso ainda. Tipo, fica passando várias coisas pela sua cabeça? Assim, eu acho que eu sou o caminho oposto. Quando eu engravidei, eles mandam você ver um monte de curso. Eu não quis fazer nenhum. Não fiz nenhum. Ler as coisas, não quis ler nada. Eu acredito, assim, que a gente, dependendo da informação, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu não quis ler nada. Eu tive um parto normal, sem nenhuma intervenção. Não tive anestesia, não tive nada. Comecei a contração. Em menos de 4 horas, a Penélope estava no meu colo. Então, assim, foi lindo o parto. Não senti dor na hora do parto. Então, assim, teve várias coisas, assim, que foram muito sobrenaturais. E, então, eu acredito muito nisso. Eu não gosto muito dessa questão que as pessoas fazem, delas quererem criar regra para tudo. Então, a alimentação tem que ser assim, tem que ser assada. Igual, por exemplo, a Penélope, ela não gosta de fruta, ela não gosta de carne, ela não gosta de frango, mas ela ama legumes. Então, poxa, eu tenho que dar mesmo? Por que eu tenho que dar? Ela é saudável, ela não fica doente, entende? Então, isso talvez se eu fosse fazer um livro assim, não tenha regras. Talvez seria um oposto. Porque... A mãe rebelde. Porque assim, a metodologia ela vem para facilitar, não para dificultar.
Então, você cria um caminho para a pessoa conseguir chegar lá. Você não cria um caminho para impedir a pessoa de chegar até lá. Entende a diferença? É para fluir, né? É para fluir. É. Eu sinto que as pessoas, elas são muito engessadas. Elas precisam daquilo. Você precisa ter o acesso ao conhecimento, absorver. Igual, os seus alunos, eles vão fazer da maneira que você faz até um certo ponto. Mas eles precisam ser livres o suficiente para entender que vai chegar um determinado momento que eles não vão fazer igual você. Eles vão criar a metodologia deles. Eles vão criar o método deles. Então, eu sinto falta disso. Entende? Não necessariamente do conhecimento, mas a liberdade do conhecimento. Isso eu sinto falta. Isso acho que eu pelo menos nunca tive acesso. Talvez eu poderia falar alguma coisa a respeito disso. Não tem regra. Entende? Você existe ali. É como se você tivesse uma base. Você vai construir uma casa. Você tem uma base que você precisa fazer uma fundação. Mas o que vai vir depois, vai vir depois. Tem uma frase que eu gosto que é assim: nós não fomos feitos para viver embaixo de teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. Quando você coloca mesmo o conhecimento como um teto, você se limita. Porque é como se você não pudesse ultrapassá-lo. E isso é muito ruim, porque nós somos seres ilimitados. Então, como que a gente vai ter um limite? Seja ele no conhecimento que nós vamos acessar, seja na formação dos nossos filhos, seja, sei lá, naquilo que a gente se alimenta, de qualquer maneira. Então, isso, eu sou rebelde. Eu sou meio rebeldezinha, assim, pra não falar outra coisa. Eu não sei nem se eu respondi essa pergunta. Não, respondeu. E eu também sou muito rebelde com isso, sabe? Aquela coisa de, não pode fazer isso. Isso não vai dar certo. Eu falei, quem disse? Tipo assim, muito de realmente querer ir contra um sistema e provar, não, se eu penso assim, por que isso não vai dar certo? E quando eu criei o meu curso online, que é o RCA 360, eu tive um pouco dessa experiência que você falou, né? Você vê alguma coisa, negócio ruim. Tipo assim, eu comprei cursos EAD na época, em 2018, 2019, que eu olhava e falei, nossa, que negócio ruim. Tipo assim, vou vender um negócio por, sei lá, R$100 e poucos, de 2 horas que a pessoa assiste. Eu falei, que transformação tem aqui? Não tem nada, não agrega em nada. Aí foi um brainstorm que a gente teve durante muito tempo para entender realmente o que fazia sentido, o que transforma. Porque eu acho que o grande sentido é isso. Você tem que transformar alguma coisa, tem que facilitar alguma coisa, porque conteúdo por conteúdo não leva no ponto B. Não leva. Você precisa mostrar o que você fez. Então, todos os livros, né, todo o conhecimento, tudo, ele precisa ter essa liberdade. Eu até brinco que eu falo que Deus me capacitou com coisas que eu nunca busquei ou estudei. Então, às vezes, eu tenho acesso, a pessoa me pergunta alguma coisa, eu respondo, a pessoa, como é que você sabe disso? Eu falo, não sei, eu só sei. Eu só sei. Então, nos permitir mesmo fluir nisso, porque, claro, existe o conhecimento técnico que a gente precisa buscar, mas existe o nosso conhecimento natural, o nosso conhecimento divino, o conhecimento do nosso DNA. Então, esse conhecimento é infinito, sabe? Quando você começa a ter muita regra, você acha que você não sabe de mais nada. E quando você tem humildade e liberdade, você fala, poxa, eu acredito que tem que ser isso. Daí você fez, poxa, errei, isso aqui não. E você consegue caminhar. Porque, poxa, você não tem medo de errar, você aprende com os seus erros e você vai crescendo, você vai buscando, pegando um pouquinho de coisas, né, que as pessoas já ensinaram, mas construindo o seu próprio jeito de viver, o seu próprio jeito de ser, o seu próprio jeito de educar, o seu próprio jeito de ser mãe, de ser uma esposa, de ser uma amiga, de ser uma empresária, enfim, você cria o seu jeito. Isso eu acho muito bonito, isso eu acho muito leve, sem regra. Eu acho que esse era o meu maior medo em escrever um livro, Mari. Porque eu pensava assim, se eu coloco uma regra de alguma coisa, hoje eu penso assim, mas daqui 10 anos eu posso pensar diferente. E aquilo que está publicado nunca vai ser apagado. Então, sabe, aquele medo de falar assim, não, mas, mudei de opinião, agora eu não penso mais assim. E aquilo tá lá. Sabe como que eu resolveria isso? Eu fecharia um capítulo assim, olha, isso é tudo que eu vivi e aprendi até então. Amanhã as coisas podem ser diferentes. Nos encontramos na nossa próxima história. Exatamente, pronto, mas entendeu? É isso. Facilitar. Poxa, esse livro, porque o que acontece, Val? Tudo que você sabe hoje vai ser menos do que o que você sabe amanhã. Então, se você fizer um livro hoje, incrível, amanhã você fala, poxa, isso daqui dá para melhorar. Então, sempre dá para melhorar. Não existe nada tão bom que não possa melhorar. Só que daí a gente tem o oposto, que nada é tão ruim que não possa ensinar. Então, quando você olha isso, você quebra esse paradigma. De, poxa,
não vai ser a mesma coisa. Então, você faz tudo que você sabe, explica aquilo que você acredita e você coloca, olha, isso é o que eu acredito até então, pode ser que amanhã mude, né? Isso não é uma regra, isso foi o que eu vivi, isso é a minha experiência, é o que eu entendo até então como verdade. E é isso, eu espero que você possa utilizar da melhor maneira, entendeu? Pronto, você tira o peso, consegue compartilhar o seu conhecimento, consegue ajudar as pessoas de uma maneira leve, sem regra. Quebrou sua objeção, pronto. Não, já tava quebrada, mas antigamente era isso. Quebrou mais um pouquinho, né? Porque até então, quando eu entrei nas redes sociais, eu tive que quebrar isso. Porque quando você faz um vídeo também, não tem mais volta. Depois você faz uma live, que o vídeo tá lá no YouTube, que o vídeo tá não sei aonde, não tem mais volta. Aquilo lá pode estar gravado em algum lugar e você não consegue mais apagar aquilo. Então, eu acho que a grande objeção para entrar no momento era aquilo lá. Aí depois você vai trabalhando e vai aceitando. Teve até a namorada do primo do Ricardo, a Fernanda, que ela falou assim, Mari, eu queria fazer um livro, mas eu tô estudando psicologia. Eu não acho que eu posso. Eu falei, mas você não vai escrever um livro para quem é formado em psicologia. Você vai escrever um livro para quem está estudando psicologia também, né? Ela queria fazer um livro... né? Ela queria fazer um livro um pouco técnico. Ela falou, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. As pessoas... É um diário de uma estudante, praticamente. As pessoas querem ter um livro com, sei lá, um conhecimento técnico de doutorado quando estão na graduação. Exato. Não dá. Mas ela pode ter um livro com aquilo que ela sabe, falando para as pessoas o que ela sabe, o nível que ela está, como ela está. Sim. Se alguém vai criticar, é porque tá muito bom, porque as pessoas só criticam as coisas que estão boas. E com certeza vai ajudar muito. Muita gente precisaria desse conteúdo. Porque pensa, o que acontece? Essa questão da faculdade, ela é muito delicada, porque você aprende que você precisa fazer a faculdade e no final você está pronto com uma carreira. Sendo que você espera 4 anos para começar a exercer a profissão que você escolheu 4 anos atrás. E se você começasse já no primeiro semestre da faculdade a exercer a profissão que você quer ter daqui a 4 anos? Olha a diferença. E se você fizesse uma aula e fosse aplicar nos seus amigos? E se você começasse a se posicionar, estudar e comentar as coisas da sua área? Então você vai terminar a faculdade com uma pessoa relevante. Vai terminar a faculdade com autoridade, com experiência. E não do jeito que todo mundo termina. Me formei e agora? Entendeu? Entendi. Mari, obrigado. Adorei conversar contigo. Foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito. Queria que você deixasse uma última mensagem aí. Uma última mensagem? Gente, eu não pensei. Já sei. Você pode até não se sentir pronto, mas já foi preparado. Muito bem. Praticamente a gente nunca vai se sentir pronto, né? A gente tá preparando todos os dias, Todos os dias. O negócio todos os dias. Vai ou racha. Mas a gente sempre espera, né? Pra fazer aquilo ali eu tenho que estar prontíssimo. Não vai estar. Eu vou esperar ser a hora certa para ser mãe, a hora certa para viajar, a hora certa para casar, a hora certa para abandonar. Não existe. Eu até falo que se você tem vontade de fazer alguma coisa, você precisa fazer. Mari, você acha que eu devo fazer um livro? Você tem vontade? Faz. Eu tenho vontade de conhecer Dubai, vou para lá. Eu não tenho vontade de escalar o Monte Everest, não vou para lá, entende? Se você sente vontade, você tem que fazer. Ninguém tem vontade de alguma coisa que não é para acontecer. Eu tenho vontade de morar 6 meses nos Estados Unidos, vamos para lá. Oi? Eu acho isso, entendeu? Acho justo, né? Eu acho justo. Tá bom. Entendeu? Mari, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, qual que é a tua rede social. Sim, minha rede social tá @falamaismari. E é isso, gente. Eu só tenho Instagram por enquanto. Tem meu site também, verdade, que é www.maricoelho.com, que eu falo que é o meu offline, que é onde eu mostro ali os meus trabalhos. E na rede social ali eu tô começando agora, compartilhando um pouquinho. Top. Raíssa Mariana, fala tua rede social aí pro pessoal. Raíssa, @Raíssa Mariana, _. Não, ponto MKT. A pessoa esqueceu. Eu nunca sei. A pessoa de bastidor é assim. Ela nunca sabe. Nunca sei meu Instagram. É tipo mas me marca, Raíssa Mariana, não tem... tem um ponto e 94 no final. Mas sabe qual é o pior? Sempre quando eu vou fazer o podcast, eu olho meu Instagram. Eu disse, cara, eu vou acertar dessa vez. Eu vou acertar, mas eu vou mudar meu nome, eu acho que é Coloca mais assim, fácil. Raíssa, não sei. Boa, top. Raíssa, não sei. Não sei, Raíssa. Gente. Sempre aparece aqui, né? Quem quiser me encontrar lá, doutora DRA, Valquíria Fernandes, Valquíria WLKY, lembrando que é diferente. Mari, parabéns pelo seu trabalho. De verdade, obrigada. Uma grande inspiração, uma pessoa, um presente desse ano, né, na minha vida. Uma pessoa fantástica que eu pude conhecer e que tem aí um trabalho maravilhoso
uma potência, uma máquina. Às vezes eu olho e falei, meu Deus, cara, como que a Mari dá conta? Mas é o que você falou, né? Tem que dar, não tem jeito. Obrigada. Eu amei conhecer você e a Raíssa esse ano. Foi um presente. E eu fico muito feliz que agora você não é mais essa pessoa introspectiva. Porque o mundo precisa conhecer a beleza que tem dentro de você. Exatamente. De vocês, né? Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Val falava muito bem de você, agora eu comprovei que realmente é tudo isso que ela falou. Eu sou legal, né? É legal, cara, eu sou legal. Eu falo para as pessoas, eu sou legal. É legal. Não, a Val falava, nossa, a Mari é muito gente fina, vou encontrar com a Mari lá. Eu disse, vamos ver quem é essa Mari, pelo amor de Deus. Você precisa conhecer a Penélope agora. Ah, não, você conheceu. Quem? Sorocaba, a filhinha dela. Ah, sim. Conheceu. Sim. Mas só foi rápido, não foi? Foi super rápido. Foi, mas tava fugindo, sei lá pra onde é que ela tava indo. Tava correndo. Você não viu ela ainda pulando no seu colo, rindo, brincando? Não, ainda não. Então, Verdade. Obrigado, Mari. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido nosso podcast de hoje. Clica aí para compartilhar, manda para quem você acha que precisa aprender um pouco sobre metodologias, que precisa entender como que você pode transformar a vida de outra pessoa, se isso faz sentido para você, se isso faz sentido para alguém. Compartilha, curte esse podcast e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.